um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança no ar. No programa de hoje, vamos destacar um marco muito especial dos nossos pequenos missionários. Vamos ver um trecho do desenho Todo Autista é o Amor de Alguém. Uma recente produção do projeto Anjinhos da Esperança, que já ultrapassou as 100 mil visualizações no YouTube. E o programa continua com histórias de transformação. Conheceremos a jornada da Tássila, que após enfrentar um profundo desgaste em função do trabalho e ter passado por 7 cirurgias, encontrou na nossa programação a força para testemunhar. Além disso, você vai conhecer o canal Pregações Novo Tempo no YouTube. Para você ter alimento bíblico 24 horas por dia. E fique ligado, pois hoje é dia do nosso quadro do Momento de Oração. Aproveite que o programa está começando e encaminhe agora o seu pedido para o nosso WhatsApp da produção no número 0 operadora 12 981740057. Queremos orar com você nesta corrente de fé em Cristo Jesus. É aqui que você encontra histórias reais e sonhos que se tornam realidade através do seu apoio financeiro. Esse é o Anjo da Esperança que começa agora. Eu sou a tia Cecel, estou aqui na Novo Tempo, trabalhando há mais de 20 anos, trabalhando com as nossas crianças, e aposto que eu estou sempre aí na sua TV, não estou? Que legal! Então, olha, curta sempre com a gente, todo domingo, ao meio-dia, às 12 horas, logo após o programa Anjos da Esperança, Empreendedores, a gente tem um programa inédito para vocês. E vou contar uma coisa. Nós estamos agora na fase de gravação dos novos episódios, a nova temporada. Então, fique ligado, tá joia? E agora eu quero chamar o trecho do desenho animado da Aninha. Todo mundo gosta tanto da Aninha. Eu sempre estou aqui falando da Aninha para vocês. E hoje, todo autista é o amor de alguém. Após sofrer uma crise sensorial no parque, a personagem Rebeca é acolhida com empatia por quem? Pela Aninha, que utiliza o desenho e a fé para acalmá-la. E o encontro destaca a importância da Rede Rafa no suporte a famílias autistas e convida o público a promover a inclusão pelo projeto Anjinhos da Esperança. Vamos conferir agora um pequeno trecho. Essa praça é muito grande, tem muita gente aqui. Medo. Não precisa ter medo não, Rebeca. As mamães estão aqui cuidando de nós. E os anjos também. Cadê os anjos? A gente não pode ver os anjos, mas a Bíblia diz que eles estão sempre perto, cuidando de nós. Vamos fazer uma cama de folhas para as nossas bonecas? Vamos! Tudo bem, Rebeca? O que aconteceu? Barulho, muito barulho. E aí, papai, mamãe, vocês já pararam para pensar nas sementes que estão plantando no coração do seu filho hoje? Em um mundo com tantas influências,
O projeto Anjinhos da Esperança oferece um caminho seguro e ensinando valores bíblicos e o prazer de servir a Deus desde cedo. E ao cadastrar a sua criança, você a ajuda a entender que ela também pode ser uma missionária. Olha, vou dar um conselho. Invista no futuro eterno do seu pequeno. Você pode cadastrar o seu pequeno como um anjinho da esperança e ajudar também a levar Jesus para outras crianças. O telefone, anota aí, também está passando aqui para vocês. 0 operadora 12 21 27 30 30. Ou pelo WhatsApp, tem um atendimento especial para vocês. 12 98 176 6630. E você também pode fazer a chave Pix, ok? Mas agora nós vamos para uma reportagem muito importante. Confira agora os detalhes do canal Pregadores Novo Tempo no YouTube. É um acervo digital que leva a palavra de Deus até você em qualquer hora ou lugar. São mensagens profundas de programas como A Voz da Profecia e A Mensagem por Elas, garantindo esperança e alimento espiritual a apenas um clique de distância. Veja agora. Todos os dias uma mensagem pode transformar histórias e você faz parte disso. Cada doação financeira que você realiza para Novo Tempo ajuda a levar esperança, fé e a palavra de Deus a milhares de pessoas. Seguindo esse propósito, nasce mais um conteúdo especial, o canal Pregações Novo Tempo no YouTube. Um espaço digital com mensagens inspiradoras, sermões e reflexões bíblicas que podem ser acessadas a qualquer momento. Te adianto que você vai encontrar conteúdos de programas que já fazem parte da vida de tanta gente, como A Voz da Profecia, Adoração e A Mensagem por Elas. São fortes sermões bíblicos que fortalecem a fé em Cristo Jesus. O programa A Mensagem por Elas é muito especial. É uma visão feminina sobre a palavra do Senhor, né? Então, eu gosto de pensar, com base bíblica, que Deus criou homem e mulher diferentes. E essas diferenças são complementares. Então, quando a gente tem um programa que apresenta uma visão masculina da Bíblia, uma interpretação masculina, e a gente tem um programa como A Mensagem por Elas, que traz uma visão feminina, a gente entra em conexão com muitas mulheres, muitas pessoas que assistem a nossa programação e precisam, às vezes, desse jeitinho feminino de ver a ação de Deus, dessa maneira mais prática, dessa maneira mais próxima, que é essa característica feminina, né? Então, para mim é um grande privilégio apresentar o programa Mensagem por Elas, junto com as minhas colegas de apresentação, né? Cada semana a gente vai se revezando, é uma de nós, e é um grande privilégio, a partir da TV Novo Tempo, levar mensagem de esperança que transforma mesmo na casa das pessoas. Eu me sinto muito agradecida e lisonjeada por Deus de fazer parte desse grande movimento. E tem mais, o quadro A Palavra do Dia, exibido aos domingos no programa Anjos da Esperança Empreendedores com Cris Magalhães, também vai estar disponível no canal Pregações Novo Tempo. Uma palavra certa para o momento certo, todos os dias. Um salmo conhecido, Salmos 119, 105. Até de cor está aqui, né? Mas lâmpada para os meus pés, o quê? É a tua palavra, e luz para o meu caminho. Meu querido, com toda a certeza do universo, a Bíblia não é um livro qualquer. Ele não é um livro antigo somente. Ele é atual. Não é um livro de opiniões, temos a opinião de 40 autores, não. É a palavra de Deus e ponto. A Bíblia é a palavra de Deus e ponto. Inspirada por mais de 40 autores. Aí você pega em diferentes épocas, ao longo de 1.500 anos, e ela tem todas as conexões de tudo que vai acontecer na história. E ela tem uma única mensagem: revelar quem é Deus e nos levar até Cristo Jesus. E sabe quem permite que isso aconteça? Você. O seu apoio financeiro é mais do que apenas importante. Seu apoio financeiro é essencial, pois é Deus que mantém a Novo Tempo com a ajuda financeira de pessoas como você. Hoje, já somos cerca de 70 mil anjos da esperança em todo o Brasil. Uma verdadeira corrente do bem que acredita em nosso trabalho e permite que a mensagem de Deus chegue pela TV, rádio e internet com qualidade e propósito. Se você ainda não é um anjo cadastrado, faça parte você também.
Ligue agora 0 operadora 12 2127 3030. Repetindo, 0 operadora 12 2127 3030. A Novo Tempo só cresce porque você acredita. E juntos, seguimos levando a palavra de Deus a todos, todos os dias. Só fazer uma correção aqui, Pregações Novo Tempo no YouTube, ok? E a nossa missão é cuidar da sua família, desde os pequenos anjinhos até os adultos que buscam alimento espiritual diário. Mas para que essa rede de apoio continue firme, sua parceria é fundamental. Não deixe para depois o convite que Deus está fazendo para você agora, ao seu coração. Hoje, ligue para 0 operadora 12 2127 3030. A gente vai ajudar você a levar esperança para mulheres de outros lares também. Ou se não, você também pode mandar um WhatsApp para 12 98 176 6630. E a chave Pix e-mail anjos@novotempo.com. E agora a gente vai para um intervalo e não saia daí. No próximo bloco, você vai conhecer a história impactante da Tássila. Ela enfrentou um esgotamento profissional tremendo e uma crise de saúde gravíssima, com 7 cirurgias e um coma. Você vai ver como ela encontrou forças na Novo Tempo para superar as sequelas e transformar sua dor em um testemunho vivo. E tem tempo e também o nosso momento de oração. Aproveite o intervalo e envie agora seu pedido para o nosso WhatsApp 12 98 174 0057. A gente volta em instantes. Estamos de volta e muito obrigada pela sua audiência e por estar aqui conosco em mais este programa. E olha, o mês de maio será histórico, gente, pois vamos celebrar o quê? Os 20 anos do projeto Anjos da Esperança. E claro, eu quero que você faça parte dessa celebração. Que tal? A gente quer saber o seguinte, a pergunta é: o que te faz ser anjo da esperança? Então, a minha sugestão, a sugestão aqui da produção é que você grave um vídeo de até 20 segundos apenas com o celular na horizontal, ok? E mande para o nosso WhatsApp da produção. Vou falar aqui o número, já corre, toma nota desse número. 12 98 174 0057. Os melhores depoimentos serão exibidos durante toda a nossa programação especial de aniversário. Ó, tá na tela e o telefone, participe e ajude a contar essa história de amor e missão. Bem, agora a gente vai para um momento muito especial. Lembra que eu falei da Tássila? Conquistas profissionais nos fazem acreditar que temos o controle de tudo, mas o vazio espiritual acaba falando mais alto. Agora você vai conhecer a primeira parte da história da Tássila. E ela mergulhou fundo na carreira, acumulou 9 pós-graduações, uau! E chegou a ter 4 empregos ao mesmo tempo. É possível isso? Até que o corpo e a mente pararam. O diagnóstico de burnout foi o ponto de ruptura que a obrigou a silenciar o mundo para voltar a ouvir a voz de Deus. Acompanhe esse relato emocionante sobre reencontro e paz. Eu sou filha única, né? Os meus pais, desde quando eu nasci, eles não frequentavam nenhuma igreja. E eu sempre sentia no meu coração, assim, a necessidade de frequentar uma igreja. Eu sentia esse chamado, né? E eu conheci o meu marido no trabalho, né?
E aí a gente começou a namorar e a família do meu marido era uma família assim cristã e eu recebi o convite da família dele para estar começando a frequentar a igreja também, conhecer um pouquinho, né? E através desse conhecimento eu senti assim que eu estava no lugar que eu procurava, num ambiente familiar, que era um ambiente aconchegante, assim, onde eu sentia ali o amor e o carinho de Deus. Foi assim que eu o conheci, né? Quando eu casei, eu e meu marido, a gente passou a família inteira, passamos por um processo muito difícil, né? Que foi a perda do meu sogro. O meu sogro, ele veio a falecer 15 dias depois do nosso casamento. Ele era o patriarca de tudo, né? E a gente começou a se afastar, a vir com aqueles questionamentos dos porquê uma pessoa tão boa, uma pessoa temente a Deus. E eu sempre fui uma pessoa, né, de gostar de estudar. Cada oportunidade que eu tinha dentro da minha carreira profissional, eu dedicava para o estudo, né? Estudo e trabalho, e a minha vida ela girava em torno do trabalho. E isso cada vez foi me afastando, eu fui me afastando de Deus, né? Eu fui dando prioridade para outras coisas, fui colocando outras coisas em primeiro lugar do que Deus. Às vezes eu tinha 2, 3, 4 empregos, eu já cheguei a ter, né? Então eu me perguntava como é que eu conseguia, assim, focando sempre naquilo que não era colocar Deus acima de todas as coisas. Eu fiz muitas pós-graduações, eu estudei muito, hoje eu tenho 9 pós-graduação. E aí chegou um ponto ali da minha vida que eu comecei a adoecer, eu simplesmente adoeci. E nos últimos 2 anos eu estava trabalhando e eu escutava a voz de Deus falando para mim assim, Tássila, teu trabalho é pegar o microfone e falar de Deus. Tu tem que falar de Deus para as pessoas, né? E aos poucos a gente foi vendo que, eu fui percebendo que cada vez mais eu me sentia cansada, cada vez mais eu me sentia desconfortável no ambiente de trabalho que eu estava, as pressões eram muitas. Então eu acabei indo numa consulta, né, e conversei com um médico, aí que eu tive o diagnóstico de burnout. Então muito tempo depois um médico ele fez esse diagnóstico, que era pelo excesso mesmo de trabalho, e ele me afastou do trabalho por um tempo. E nesse período que eu estava em casa, né, eu não tinha muita coisa para fazer, eu já não me interessava mais pelos assuntos do trabalho, pelos estudos do trabalho, né, e eu sempre tive a minha Bíblia que eu ganhei do meu marido quando eu tinha 15 anos, assim, no dia dos namorados, né, ela sempre ficava no cantinho ali da minha cama, e um dia eu peguei a Bíblia para ler, assim, e aí eu escutei o Espírito Santo falando comigo, assim, eu até me arrepio em falar, porque foi muito forte. Ele falou, você pode ter tudo nesse mundo, você pode conhecer todas as coisas desse mundo, mas se você não conhecer a minha palavra, você não vai ser feliz. Se você não conhecer o que está escrito aqui, você nunca vai encontrar cura, você nunca vai encontrar paz. E ali eu decidi que eu ia largar tudo que eu estava fazendo. Eu já estava fazendo mais uma pós também, né? Então eu larguei tudo e eu me concentrei somente em estudar a Palavra de Deus. Eu assistia Novo Tempo, assisti os programas da Novo Tempo, lições da Bíblia, eu acompanhei por muito tempo ali. Então assim, quando eu ligava a televisão, eu não procurava um filme, eu não procurava um seriado, eu procurava um podcast, eu procurava um programa que sempre estava me levando ao aprendizado de Deus, né? E aí eu comecei a ver sobre as revistas de estudo bíblico da Novo Tempo. Então eu fiz o pedido dessas revistas, as revistas começaram a chegar aqui em casa e foi um estudo maravilhoso e cada vez mais. Aí depois eu já pedi outras e agora todo mês eu peço uma revista para estar estudando. E eu comecei a frequentar a igreja novamente, a gente começou a sentir essa necessidade. Depois já chegou a hora de parar de ficar só assistindo aqui na televisão e ir, né, para a igreja. Que história forte, hein? Você pôde acompanhar como que a Tássila reencontrou o caminho da fé. Mas o que ela não imaginava é que sua confiança em Deus seria provada da forma mais intensa possível. Agora, na segunda parte desse testemunho, você vai ver como que uma missão na igreja foi interrompida por uma grave crise de saúde. Foram 7 cirurgias, 40 dias de luta, um coma e complicações que desafiaram a medicina. No leito de um hospital com a Novo Tempo, como sua única companhia, ela fez uma promessa que mudaria sua vida para sempre. Assista agora
ao desfecho dessa história de milagre e entrega total? Então, a gente voltou a congregar, a gente começou a dar estudo bíblico, comecei a pregar também, então era chamada para fazer semanas de oração. E numa dessas semanas de oração, que foi da Semana de Evangelismo da Mulher, eu comecei a me sentir mal, né? Então fui direto para uma tomografia. E no resultado da tomografia, a médica disse para mim: olha, Tássila, procura novamente os teus médicos, porque tem alguma coisa que não tá legal, assim. Tava com um quadro bem avançado de endometriose profunda, né? Então ela tava no útero, tava nos ovários, tava na bexiga e no intestino. Então veio a primeira consulta com um especialista. Nessa consulta com o especialista a gente ficou super assustado e com medo, porque não era uma cirurgia que ele falou de todos os riscos que poderia ter. E fiz a primeira cirurgia. Essa cirurgia ela foi para fazer a retirada dos focos de endometriose, né? E aí veio a notícia de que tinha aberto uma fístula no local onde havia feito a emenda do intestino, né? Então estava tendo um vazamento ali e isso tinha que ser corrigido. E 2 dias depois era preciso fazer um procedimento, eu tinha que fazer um procedimento porque eu não estava conseguindo evacuar normalmente desde da data que eu internei. E aí eu tive que ir para o centro cirúrgico novamente, essa já era a 3ª vez, né? E daí essa vez ela complicou muito, porque eu fui para o centro cirúrgico com um quadro de sepsemia, ou seja, eu estava com o abdômen todo inflamado, todo cheio de pus. E naquele momento, pelo tempo de cirurgia e já debilitada por tantas outras cirurgias, eu acabei entrando em coma. Acordei muito debilitada, acordei com 3 drenos na barriga, com uma bolsa de colostomia. Eu estava daí com a sonda na bexiga, né? E nesse processo todo foram 7 cirurgias em 40 dias. E a TV Novo Tempo, ela sempre estava ligada no quarto, então a gente acompanhava, desligava só na hora de dormir mesmo, ou deixava baixinho, mas ela estava ali. E eu acordava escutando uma mensagem ou um programa ali da Novo Tempo. Então a Novo Tempo, a TV Novo Tempo, ela participou de todo o processo da minha internação. E aí outras denominações também de pessoas que são nossos amigos, que são nossos familiares, entraram numa corrente de oração, né? E essa corrente de oração, ela foi tão grande que ela chegou para fora do país, assim. E Deus atendeu todos os pedidos de oração que foram feitos, assim, essa corrente foi muito grande. E durante essas 7 cirurgias que eu fiz, esses 7 procedimentos, assim, eu nunca fiquei preocupada uma noite assim sem dormir, ou o meu marido fala assim que eu entrei em prantos, que eu entrei em desespero, assim, eu sempre ia com uma plenitude, assim, eu ia com o rosto tranquilo para o centro cirúrgico, né? E aí eu me lembro que eu pedi um tempinho para o cirurgião, assim, antes dele me anestesiar, o anestesista, né? E naquele tempinho era o tempinho que eu queria falar com Deus, assim. E aí eu orava e eu pedia para Deus. E minha oração era essa, assim: Deus, eu sei que a situação tá complicada, tá difícil. Eu não quero morrer, eu quero voltar para o meu marido, para minha família. Principalmente eu quero voltar para o Senhor, para trabalhar, para testemunhar das tuas bênçãos, da tua glória. Mas se não for de tua vontade que eu volte, eu entendo. Eu sei que tudo tem que se cumprir conforme a tua vontade. E eu sei que eu já aceitei Jesus Cristo e que a minha vida está entregue para vocês. Então, se eu tiver que ir, cuide de todo mundo que ficar. E eu sei que no dia que o Senhor voltar, eu estarei contigo. E aí, eu terminava a oração, eles me anestesiavam e eu acordava no quarto para uma nova luta, para uma nova batalha. E assim foi até eu sair do hospital. A Tássila de hoje, assim, ela é uma pessoa, uma mulher que ela depende de Deus, assim, para tudo. Uma Tássila que confia, é uma Tássila que acredita, que sabe que Ele ama seus filhos e que mesmo que seja naquele momento de silêncio, Ele está trabalhando no silêncio, assim. Eu não digo que é fácil para mim todo esse processo, né? Hoje eu lido com a bolsa de colostomia, então eu sinto dores, eu tenho todas as minhas dificuldades de saúde, todas as minhas restrições.
mas eu tenho a graça de estar aqui vivo. Eu tenho a graça de conseguir realizar o pedido que eu pedi para Deus, que é testemunhar para Ele. Então, é uma taça assim que antes se entregava para outras coisas, mas agora ela se entrega para Deus. Realmente, Tássila, você transformou sua dor em um testemunho vivo. A Tássila só pôde fazer isso porque a Novo Tempo estava lá, 24 horas por dia, alimentando a fé dela. Ser um anjo da esperança é exatamente isso, gente. Garantir que a programação nunca pare, para que no dia mais difícil da sua vida ou da vida de alguém, a esperança esteja a um clique de distância. Deus tocou o seu coração com essa história? O que você acha? Então responda a esse chamado agora. Nos ajude a continuar escrevendo histórias de superação como a da Tássila. Cadastre-se como um anjo e invista na salvação de famílias inteiras. Você pode ligar para o telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. Pode também mandar um WhatsApp para 12 98 176 6630. Tem tudo aí na tela para você. Ou se não, pela chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. E agora o que vem? Nós temos aquele momento especial. Você agora vai ter uma vinheta do momento da oração. Gente, agora é o nosso momento de oração. Fala aí que ainda dá tempo de você mandar para a gente o seu pedido. Vamos para o primeiro pedido aqui. Boa noite, anjos. É do Vanilton Gonçalves, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Boa noite, anjos da esperança. Peço oração pela minha vida. Tenho crises de ansiedade e preciso de oração. Orem também por minha esposa Natalina. Ela tem depressão. Estendo ainda o pedido para os meus filhos, o Marcos e a Franciele, para que eles voltem para Deus. Mais um pedido de oração que chegou para a gente do Adilson Brito, lá de Vitória da Conquista, Bahia. Boa noite, Maricel. Sou de Vitória da Conquista, na Bahia, e peço que ore por mim e por minha saúde. Fui diagnosticado com câncer na próstata. Uau! Que Deus faça uma cura carnal e espiritual. Vamos orar, gente? Tantos pedidos que chegam e esse é o momento de orarmos juntos aqui. Querido Pai, sabemos que o pecado está aqui nesse mundo, tantas doenças e problemas, mas queremos entregar cada pedido que chegou a este programa, cada pedido que uma pessoa tem ainda dentro do seu coração, que o Senhor alcance cada pessoa, Senhor. Alcance suas necessidades, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Orar é bom. Faça isso a cada dia. Que pena que agora a gente tem que se despedir, mas ainda dá tempo de ligar para a gente, tá bom? O atendimento segue aqui até 10h30 da noite. Liga para 0 operadora 12 21 27 30 30. E agora eu tô indo, mas amanhã estou de volta no mesmo horário. Tchau, gente.